Olá pessoal, meu nome é Edson Schaerk, eu atuo como psicoterapeuta há mais ou menos uns 20 anos, trabalho com várias linhas de terapia breve, hipnoterapia, etc. E o intuito de estar aqui é contribuir um pouquinho com vocês diante da situação que a gente está enfrentando. Essa situação inesperada que torna o nosso dia a dia algo totalmente diferenciado e que com isso traz uma insegurança, uma ansiedade, algo que realmente nós não esperávamos. Então o foco desse bate-papo é como lidar com o medo. Então a palavra medo está vinculada à insegurança, está vinculada à ansiedade, ou seja, essa sensação desagradável de se sentir sem chão, vamos dizer assim. Bom, para a gente começar a falar de medo, vamos entender que existem dois tipos de medo, vamos falar. O medo do fato real e o medo da construção que eu faço de um fato que ainda não aconteceu. Exemplo, uma pessoa que está sendo assaltada, ela pode sentir medo com certeza. Então ela está sentindo medo enquanto um fato real com ela está acontecendo. Outra coisa é o medo de ser assaltado. Então eu crio na minha mente uma imagem de eu sendo assaltado e consequentemente isso gera a sensação de medo. E eu posso estar sentindo isso constantemente, porque eu não sei quando, como e que forma esse fato vai ocorrer. Ambos vão me trazer estresse. Ambos vão me afetar emocionalmente. Só que esse, normalmente, tem início, meio e fim. Enquanto esse pode ser contínuo, porque até que ocorra o fato, eu estou com medo do fato. Então o que eu vou sugerir como uma pequena forma de atenuar esse medo é o da representação, o medo que a gente constrói dentro da mente. Para vocês entenderem como que é essa forma até simples de tentar desestabilizar esse medo, imagine uma pizza, se você gosta de pizza. Imaginando essa pizza, normalmente a imagem que vem na mente quando a gente imagina, caso você não goste de pizza, pode ser qualquer outro prato que você goste, é um prato que, se você prestar atenção na imagem que você cria, essa imagem provavelmente, para a maioria das pessoas, ela é colorida, ela é brilhante. Às vezes é como se fosse um filme, você chega a perceber a fumacinha saindo. Você pode imaginar sendo cortada. Então existe ali características dessa imagem que tornam ela extremamente atrativa. A mesma coisa ocorre com uma cena que não é agradável, uma cena ameaçadora. Se eu colocar nessa cena ameaçadora brilho, cor, detalhes, é óbvio que a minha reação emocional a ela também vai ser intensa tanto quanto a da pizza, só que de forma contrária. Vai gerar em mim sensações não agradáveis. Então a primeira coisa, quando você começar a sentir-se ansioso, inseguro ou com medo, é fechar os olhos e perceber qual é a cena mental que está gerando isso em você. E você vai procurar desestabilizar, e esse é o macete. Desestabilizar essa imagem interna, e é possível. É como se você estivesse vendo um filme numa televisão 4K, com um surround sound. É óbvio que o efeito disso, se é um filme de terror, por exemplo, vai ser muito mais impactante comparado a você assistir o mesmo filme
numa TV de 12 polegadas, em preto e branco, com um som minúsculo. Então a sugestão é que quando você prestar atenção nessas imagens internas, você desestabilizar elas de que forma? Torne elas preto e branco, caso elas sejam coloridas. Comece a brincar com a imagem, mesmo que ela seja uma imagem não agradável. Torna ela preto e branco, torna ela fosca, torna ela pequena, como se você estivesse tirando da tela grande e colocando na tela de 12 polegadas em preto e branco. Pode tornar a imagem escura. Você pode acelerar esse filme. Você pode colocar música divertida, totalmente incompatível com aquilo que a cena diz. E aí a tua mente se desestabiliza. Por quê? Porque não é algo que vai gerar o efeito que estava gerando antes. Isso tem um nome dentro do conceito de programação neurolinguística, que é brincar, alterar, mudar submodalidades. O intuito é desestabilizar a minha resposta emocional a uma representação que eu estou criando de algo que ainda não é um fato. A intenção disso é você perceber que você pode e tem acesso a mudar as representações dos seus pensamentos, e não o oposto, de você ficar totalmente à mercê do que você pensa. Se eu ficar me imaginando num hospital entubado, colorido, com todas as sensações, é óbvio que eu vou ficar extremamente temeroso. Se eu colocar essa imagem distante, pequena, preto e branco, isso não tem um efeito em mim. Eu minimizo a minha resposta emocional. Então essa é a primeira dica. A segunda é, depois que eu desestabilizei isso, eu construí logo em seguida a imagem do que eu quero. E essa sim, colorida, brilhante, uma tela enorme. As imagens de eu saudável, as imagens dos meus familiares saudáveis depois dessa onda toda passar, as imagens de como serão os meus negócios posteriormente, como eu vou querer estar daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano. Focar naquilo que a gente quer. Porque focar naquilo que a gente quer faz com que o nosso carro, fazendo uma analogia, se eu estou dirigindo, vá para o caminho estabelecido, para aquilo que eu quero. Se eu ficar olhando para as laterais e me preocupando com as ameaças que podem surgir, eu não vou dirigir direito. Eu não vou tomar as ações necessárias para levar onde eu quero. Então, estar focado no que eu quero, construir isso dentro da minha mente, desestabilizando todas essas imagens que não vão me trazer boas sensações. Essa brincadeira diária vai tornando você apto a perceber que você tem controle. Isso vai reduzir o seu estresse, isso vai melhorar a sua imunidade. E sinceramente, falo de coração porque eu uso isso há muitos anos, não só comigo, como clientes, em muitas situações, como um coadjuvante no processo terapêutico. Então, já que você está em casa, já que você tem que estar em casa, ou até aquele que tem que trabalhar, assuma o controle da tua mente, dentro do que for possível. Porque com certeza você vai colher bons resultados. Essa é a dica que eu tenho para hoje para vocês. E espero poder contribuir com isso para o bem-estar geral. E que nós possamos, no futuro, olhar para trás e dizer: aprendemos muitas coisas que nos tornou aptos a lidar melhor com situações adversas. Agradeço a atenção
E em breve colocarei outras sugestões que possam contribuir com vocês. Obrigado.